Olá, nós estamos aqui hoje com o deputado federal eleito Guilherme Boulos, pelo PSOL de São Paulo, com um pouco mais de 1 milhão de votos. Ele é professor e coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo, agora integrante da equipe de transição do presidente eleito Lula. Olá, Guilherme Boulos, obrigada pela entrevista. Eu gostaria de te apresentar o Guilherme Peixoto, meu colega jornalista, que também está aqui conosco. Olá, Berto. Olá, Guilherme. É uma satisfação poder falar com vocês, com todo o público mineiro, com todos que acompanham o Estado de Minas. Então, vamos começar a nossa entrevista. Eu queria te perguntar uma questão do momento que nós estamos vivendo. Tá? Lula e a Frente Ampla, que o apoiou, venceu as eleições, mas vamos dizer que, na realidade alternativa, nesse mundo paralelo, comandado pelo tecnofeudalismo, onde opera a extrema-direita, há um movimento golpista nas ruas que pede intervenção militar. Como que a esquerda vai lidar com essa realidade paralela? Como que a esquerda vai conversar com essas pessoas, abrir diálogo com essas pessoas que estão em transe? Olha, Berto, em primeiro lugar, nós temos que estabelecer, sempre é bom, a realidade fatual de que o Lula ganhou as eleições, teve mais de 60 milhões de votos, se tornou o presidente com maior votação da história da democracia brasileira, né? Com mais de 60 milhões de votos. Teve uma vitória incontestável, 2 milhões à frente do Bolsonaro, com todos os observadores internacionais, enfim. Não há o que se falar a respeito da lisura e da legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Eu acredito que esses questionamentos, que, como você bem definiu, vivem numa espécie de realidade paralela e nesse sentido, reduzida, porque por mais que façam barulho em algumas avenidas do país, não expressam nem de longe a maioria do povo brasileiro, e vou além, não expressam sequer a maioria do eleitorado que votou no Bolsonaro, né? Então, você tem um grupo de figuras extremistas, de figuras golpistas, com uma agenda antidemocrática, querendo pautar a agenda pública do país. Não vão pautar, né? Nós queremos dialogar, eu acho que vai ser papel do presidente Lula, e ele tem justamente esse viés unificador, não por acaso saiu com quase 90% de aprovação do seu governo quando foi presidente da República. Vai ser papel buscar pacificar alguns ânimos da sociedade brasileira. Ou seja, você combater a intolerância, você combater a violência política, você buscar, e até com uma própria agenda de desenvolvimento, de crescimento econômico, de combate à desigualdade, levar a maioria do país para esse rumo de forma cada vez mais significativa. Agora, isso não significa abrir mão da agenda que ganhou as eleições, e isso não significa, inclusive, nenhum tipo de anistia. Eu estou entre aqueles que acham que o Bolsonaro, os seus filhos, os milicianos que andam e governaram com ele, vão ter que responder pelos crimes que cometeram, né? A pacificação do país não significa esquecimento ou passar pano em atitudes criminosas. O senhor fala... Só para... Claro, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da atuação do Ministério Público Federal nesse processo eleitoral, porque o senhor está dizendo que que deve haver uma punição, mas esse papel é um papel do Ministério Público Federal. Como vai ser que avaliação o senhor faz do papel do Ministério Público Federal nesse processo eleitoral e agora, não é? Depois, terminadas as eleições? Olha, o Procurador-Geral da República, lamentavelmente, ele decidiu ficar para a história, o Augusto Aras, como alguém que atuou para defender o Bolsonaro e os interesses do Bolsonaro. Isso desde antes do processo eleitoral. Nós podemos falar, por exemplo, das conclusões da CPI da pandemia, que eram bastante relevantes e fundamentadas contra o Bolsonaro e que não foram sequer encaminhadas ao Supremo.
pelo Procurador-Geral da República. E várias outras suspeitas e casos que envolviam o Bolsonaro e os seus ministros, que não foram levadas adiante como investigações criminais pela Procuradoria-Geral da República. Agora, quando eu falo em o Bolsonaro responder pelos seus crimes, isso acontecerá a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E aí ele já não vai ter mais foro especial, ou seja, isso não passará mais pela Procuradoria-Geral da República, isso passará pelas acusações criminais da Justiça Comum, em primeira instância, como qualquer cidadão, o Bolsonaro terá que responder, porque aí é o seguinte, Berta, não vai ter mais sigilo de 100 anos. O Lula vai abrir esses sigilos logo no início do governo. E eu fico imaginando o que vai sair dali. Sabe aquele quarto velho que todo mundo tem em casa? Aquele porão velho, empoeirado, que ninguém abre, que só sai rato, barata, tudo que não presta quando se abre, até escorpião sai. Né? Isso aí é o que vai acontecer quando abrir o sigilo de 100 anos. E delegado da Polícia Federal que ele mudou para não investigar a rachadinha do filho dele no Rio de Janeiro, o assassinato da Marielle, não vai poder mais ocultar esse tipo de situação. Então, eu tenho a avaliação de que ele vai receber sucessivos procedimentos, inquéritos, investigações, e vai ter que responder no banco dos réus. O senhor fala dessa questão de não anistiar o Bolsonaro e de fazer com que ele cometa, com que ele pague os crimes que o senhor atribui que ele teria cometido. Mas, e aí é preciso que haja clima, né? Enfim, o senhor não acha que o Bolsonaro, ao não repudiar veementemente as manifestações de rua que têm ocorrido, né? Com o pessoal que está pedindo intervenção militar, intervenção federal, né? Esse subterfúgio, essa palavra, essa expressão que eles estão usando, o senhor não acha que esse é um caminho que o Bolsonaro está tentando usar para se legitimar como liderança pós-eleitoral e aí justamente quebrar esse possível clima que seria capaz de viabilizar um julgamento dele? Olha, se ele escolheu esse caminho, eu acho que ele escolheu o pior caminho possível, porque se ele quer se cacifar como liderança da oposição ao Lula, cometendo mais crimes, são mais crimes que entram na ficha corrida que ele terá que responder, porque o que ele faz ao não reconhecer o resultado das eleições, ao ser leniente, a orientar a Polícia Rodoviária Federal a prevaricar, como aconteceu na semana passada, também cometer um crime, o qual ele terá que responder. Agora, olha, francamente, eu não estou preocupado com essas manifestações. Eu acho que isso está se dissolvendo, está se dissipando, são grupos cada vez mais caricatos. É lógico que o bolsonarismo não acabou, e é lógico que o bolsonarismo vai seguir existindo como uma força de oposição ao Lula. Mas essa disputa ela vai se dar no âmbito da agenda política do país, essa disputa vai se dar no Congresso Nacional, essa disputa vai se dar em mobilização de rua, essa disputa vai se dar na disputa cultural e de valores que vai ter que ser travada também no nosso país. Eu não vejo que, com todo respeito, mas meia dúzia de gente autoritária defendendo a ditadura, gente vestida de verde-oliva fazendo marcha no meio da rua e clamando em frente aos quartéis para que os militares intervenham, que isso vá significar qualquer guarida para o Bolsonaro, ou menos ainda, qualquer dificuldade para que a gente possa efetuar a transição daqui até 1º de janeiro. E qual é o clima entre militares que o senhor percebe? No campo da comissão de transição, essa é uma preocupação que emerge ali ou isso não está colocado? Olha, eu não tenho essa relação direta com as Forças Armadas, não saberia lhe dizer qual é o clima hoje entre os militares, mas até segunda ordem, a atuação das Forças Armadas foi uma atuação de preservar e respeitar a institucionalidade democrática nesse processo eleitoral, ou seja, o TSE exerceu o seu trabalho, houve a votação, as urnas foram apuradas, o Lula foi declarado vencedor, se estabeleceu um governo de transição e as Forças Armadas
seguem no seu papel, que é o que deve ser, um papel reservado, distante dos holofotes quando se trata de política e assuntos civis. Né? O papel das Forças Armadas numa democracia tem a ver com a defesa do país, tem a ver com eventualmente, entrar em atividades de integração nacional, eventualmente atuar na segurança nacional, mas o papel das Forças Armadas é um papel de defesa e deve ser discreto e distante da política. Né? Até aqui, acho que as coisas vão bem. O senhor citou aí, né, o governo transitório e os aliados do Lula, né, a própria Gleisi, tem feito questão de destacar que transição é um momento, governo é outro, que está na transição, não implica que a pessoa vai estar formalmente no governo, mas a minha pergunta é, o PSOL, a federação, o PSOL Rede, vão estar formalmente no governo com ministérios? Já é uma coisa que o senhor, de repente, pode ser um ministro? Já é uma coisa que está decidida? Bom, primeiro, a prerrogativa de indicação de ministros é única e exclusivamente do presidente Lula, que foi quem recebeu o mandato da sociedade brasileira para poder montar o governo e presidir o governo. O debate sobre qual o tipo de relação que o PSOL e que a nossa federação, da qual eu sou presidente, terá com o governo Lula, é um debate que não foi feito, até porque não houve nenhum tipo de convite em relação à composição ministerial, nem ao PSOL, nem a nenhum outro partido. Nesse momento, o foco do presidente Lula é o debate orçamentário, é a gente garantir alterações na lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo Bolsonaro, que é uma tragédia completa, que não tinha dinheiro para o Bolsa Família de 600, que não tinha dinheiro para reajuste real do salário mínimo, que não tinha dinheiro para farmácia popular, que não tinha dinheiro para moradia, que não tinha dinheiro para merenda escolar. Ou seja, então, a gente conseguir corrigir para garantir que o orçamento do ano que vem contemple o mínimo de investimento social nesse país. O foco nesse momento está aqui. Eu acho que o debate de ministério vai ser na sequência, conduzido pelo presidente Lula. Uma vez esse debate ocorrendo, o PSOL fará a sua discussão e a federação também. Só para entender, então, Guilherme, rapidamente, antes de passar a palavra de novo para a Berta, quando o senhor fala de que esse debate interno vai ser conduzido depois, no momento oportuno, então não é possível, o senhor já nem antever a possibilidade, não dá para saber se o pessoal vai ser base formal do Lula, se vai ficar independente, nem essa discussão sobre orientação no parlamento foi travada ainda. Não, a bancada que foi eleita sequer assumiu ainda. Assumirá só no dia 1º de fevereiro. O Diretório Nacional do Partido só vai se reunir em dezembro, vai ser a sua reunião pós-eleições. Esse debate vai ser feito de forma tranquila, democrática dentro do partido e no tempo correto. Agora, frentes amplas costumam ser bons mecanismos para ganhar a eleição, mas para governar costumam ser difíceis, né, para se ajustar nos governos. Quais propostas diferenciadas o PSOL traz para avançar na luta de setores democráticos e populares? Quais propostas objetivas o PSOL vai lutar para emplacar nessa frente ampla? Vamos lá, tem várias questões que o PSOL, já desde a campanha, apresentou para a equipe de programa de governo da candidatura do Lula e agora retomará na transição para contribuir para que o governo eleito incorpore na sua agenda política. Né? Vou listar 3 aqui, Berta. Depois, enfim, o documento, inclusive, em que o pessoal levanta 12 pontos, que é a integridade do que a gente apresentou para o PT, ele é público, pode ser encontrado por todo mundo que tem interesse. Mas vou citar 3 das principais. A primeira delas, nós precisamos brigar para que se revogue medidas de retrocesso que foram aprovadas, seja no governo Temer, seja no governo Bolsonaro. Aqui eu estou falando do teto de gastos, e você tem um outro marco fiscal que permita investimento social, que tire essa camisa de força, que é o teto de gastos,
que na prática deprimiu o investimento público no Brasil, acabou com programas sociais, piorou a qualidade dos serviços públicos no nosso país. Em particular, também a reforma trabalhista, que precisa ser revista para garantir direitos a todos os trabalhadores e trabalhadoras, incluindo aí trabalhadores que esses jovens, milhões de jovens pelo Brasil, da chamada economia de plataformas, uberizada, que estão em cima de uma moto, que estão atrás de um volante de um carro, o dia inteiro sem ter nenhum direito garantido. Então, ter uma revogação de uma série de medidas tomadas é uma das reivindicações e dos pontos que o pessoal vai levar para o debate da frente. Uma segunda questão é uma política que o presidente Lula já tem apontado de retomada do investimento público, né? Ou seja, aumento real do salário mínimo, você retomar o investimento em moradia popular, que para nós é muito caro, em saneamento básico, em infraestrutura, que cumpre um papel de estimular a geração de emprego e renda. Então, retomando o investimento público, a gente faz a economia girar, dá oportunidade de emprego para milhões de brasileiros. E é uma forma de, indiretamente, aquecer a demanda e dar melhores condições para o investimento privado voltar para o Brasil. Então, nós precisamos fazer o investimento público acontecer em obras essenciais. Aqui eu estou falando do SUS, do Complexo de Saúde, aqui nós estamos falando de investimentos em educação, em ciência e tecnologia, de habitação, de infraestrutura, enfim, de todas as áreas. Isso passa, naturalmente, por um debate tributário, né, uma reforma tributária progressiva. O presidente Lula se comprometeu na campanha com a isenção de imposto de renda das famílias que ganham até R$5 mil. Agora, isso precisa vir junto, até para poder resolver fiscalmente, equilibrar a arrecadação com tributação de bilionários. Com um debate na sociedade brasileira, a gente sabe que isso passa pelo Congresso, não é apenas uma iniciativa do governo, mas com um debate na sociedade brasileira sobre taxação de grandes fortunas, sobre tributação de lucros e dividendos, sobre uma tributação menor sobre o consumo, que é uma excrescência brasileira, e uma tributação maior sobre altas rendas e grandes patrimônios. E o terceiro e último ponto, que o presidente Lula também já sinalizou, agora indo para a COP27, que vai tratar com prioridade, é uma agenda ambiental ousada. O Brasil, pela posição estratégica que tem com a Amazônia, e até por ter um perfil de energia mais limpa que a maior parte dos países do mundo, tem toda a condição de estar na vanguarda no combate às mudanças climáticas, estabelecendo metas fortes de redução das emissões de carbono, de ser um país que paute crédito de carbono, ser um país que paute desmatamento zero, que passa também por demarcação de terras indígenas, que são os maiores protetores da floresta, ser um país que paute um modelo agrícola, fomentando a agroecologia, a produção de alimentação saudável e transição para a energia solar e eólica. Esses são alguns pontos, né, de um modelo de desenvolvimento que o pessoal levará para o debate da transição. E no que diz respeito à questão do teto de gastos, né, essa flexibilização que o senhor menciona, quais são as condições objetivas hoje, né, que o senhor acredita o governo Lula terá no Congresso Nacional para passar suas propostas, principalmente aquelas que vão exigir um quórum qualificado? Hoje, no dia que nós estamos conversando, o presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. Tem conversado com vários partidos, alguns deles se integraram à própria transição. Eu acredito que o presidente Lula vai conseguir compor uma maioria nas duas casas para poder levar a cabo a agenda que foi eleita pela maioria do povo brasileiro, né? Isso passa por alguns embates que vão ocorrer, sem dúvida. Eu, por exemplo, como deputado federal na Câmara, vou brigar para que se ponha fim ao orçamento secreto. Eu acho que o orçamento secreto é um atraso, o orçamento secreto é uma porta nebulosa da corrupção. O orçamento secreto desvia a finalidade do orçamento público da União. Vira, ao invés de ser fruto de um planejamento para as prioridades do país, vira um orçamento à mercê dos interesses clientelistas de cada deputado ou de cada deputada.
senador, senadora. Então, esses vão ser alguns embates que, com certeza, vai se ter para estabelecer a governabilidade, mas eu acredito que o presidente Lula vai conseguir compor uma base de maioria parlamentar nas duas casas. O presidente da Câmara, que o senhor cita, tem pretensão de se manter na presidência, disputar uma nova eleição. Para onde o senhor acha que hoje o governo Lula ou a própria base de apoio caminha no que diz respeito à sucessão da presidência da Câmara? Porque já no Senado parece que caminha para a reeleição do Rodrigo Pacheco. Como é que o senhor vê na Câmara dos Deputados? Olha, eu acredito que o ideal, e é o que eu vou defender, é que o campo que elegeu o presidente Lula tenha uma candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Brigue por essa candidatura e busque eleger essa candidatura à Câmara dos Deputados, né? Porque o que está em jogo também é um projeto, né? O Arthur Lira, ele foi quem instituiu o orçamento secreto na sua gestão na presidência da Câmara. É lógico que ele tem força no parlamento, uma parte, o Centrão saiu fortalecido da eleição parlamentar, o Arthur Lira é a principal referência do Centrão, mas eu acredito que o campo de partidos e forças políticas que elegeram o Lula tem que lançar um candidato próprio à presidência da Câmara. E antes de passar para o Guilherme, ainda sobre governabilidade, o senhor acha que, dado o histórico, né, do presidencialismo, nosso presidencialismo de coalizão e esse histórico de relacionamento da Câmara com o Executivo, que o governo Lula conseguirá uma governabilidade, uma maioria, sem ter algum instrumento do tipo que institucionalize essa negociação, porque o orçamento secreto ele não é transparente, ele é condenável, mas ele ajudou bastante Bolsonaro na sua governabilidade. O que o senhor acha que pode entrar no lugar, que medida mais transparente pode entrar no lugar para dar algum instrumento de negociação para o governo Lula? Veja, o orçamento secreto é retrato de um governo fraco, de um governo que terceirizou as suas tarefas, como o Bolsonaro fez. Bolsonaro não tinha preocupação em governar o Brasil, não tinha preocupação com nada, ele tinha preocupação de atuar como chefe de facção, falando para os seus o dia inteiro, todo tipo de absurdo, de groselha, de barbaridade naquele cercadinho do Palácio do Alvorada. E aí o parlamento também foi tomando as prerrogativas do presidente da República. Tanto é que o Centrão teve em todos os governos desde a redemocratização. Nunca teve orçamento secreto. Foi ter orçamento secreto com o Bolsonaro. Então, eu acho que é possível desmontar esse nó do orçamento secreto e estabelecer uma governabilidade com uma maioria baseada nos projetos, naquilo em que haja acordo, em que se busque consensos, entendimentos. Nem sempre aquilo que nós defendemos como política de governo, como iniciativas do poder público, nós vamos ter força para poder aprovar na Câmara. É lógico que tem um papel para além da Praça dos Três Poderes, que é o papel da sociedade brasileira. É o papel de mobilização, é o papel dos movimentos sociais, que tem que ser fomentado também, para que se possa aprovar uma agenda mais popular e de direitos no país. Agora, eu não vejo condições se ter uma governabilidade pautada no orçamento secreto. Ela é a corrosão completa da democracia brasileira. Guilherme, queria trazer um pouco para o plano local, porque a eleição nacional ela ganhou muito foco em Minas, né? Tem aquele ditado, quem ganha em Minas ganha o Brasil, e o governador Zema, o senhor até esteve aqui, né, em Uberlândia, inclusive, ajudando na campanha do Lula, mas o governador Zema assumiu postura oposta, foi um dos principais cabos eleitorais nacionais do Bolsonaro e criticou muito duramente o Lula no segundo turno e até cunhou uma expressão petefóbico, né? Passado esse momento, foi um pouco sangrento. Como é que o senhor acha que esses dois lados vão atuar para poder reconstruir as pontes?
como é que Zema e Lula o que eles vão ter que fazer para trabalhar junto depois de tanto acirramento? Veja, Minas Gerais é um estado muito importante para o Brasil, um dos estados mais populosos do país. Eu acredito que o Lula terá uma relação institucional, como sempre teve, quando esteve à frente da presidência da República, com os governadores. Agora, nós não podemos deixar de notar o oportunismo eleitoral que guiou a atitude do governador Zema. Porque eu não vi no primeiro turno o Zema colado com o Bolsonaro e falando mal do Lula. Engraçado, né? No primeiro turno, o Zema estava querendo o voto do eleitor lulista. Então, escondeu o seu apoio ao Bolsonaro, né? Tentou, inclusive, dar sinais para o Lula de aproximação, porque ele queria o voto do eleitor lulista. Depois que ele resolveu a fatura dele e conseguiu se reeleger em primeiro turno, aí se tornou um cabo eleitoral ativo do Bolsonaro. Eu acho que a política não pode ser feita eu acho muito pequeno, né? Ainda mais para um gestor de um estado tão relevante como Minas Gerais, fazer a política a partir apenas dessas pequenas oportunidades, né? Eu acho que faltou da parte dele uma atitude mais equilibrada nesse processo. Ainda assim, o presidente Lula ganhou em Minas Gerais e ganhou no Brasil. Pois o fato de ter ganhado em Minas e no segundo turno, a diferença, como aliás no Brasil inteiro, mas aqui em Minas a diferença caiu muito, né? E caiu mais na média em relação à média do Brasil. O fato de o governador ter explicitamente entrado e apoiado Bolsonaro no segundo turno, na sua avaliação, pode prejudicar Minas no que diz respeito a investimentos? Pergunto isso porque agora é hora de investir aqui no Estado. Tem muita demanda histórica reprimida e, como o senhor bem coloca, somos aqui o segundo colégio eleitoral. O senhor acha que esse posicionamento do Zema pode prejudicar investimentos do governo federal aqui no Estado? Eu acho que de forma alguma. O Lula sabe separar perfeitamente o que é as demandas do povo mineiro e do que é a atitude errática de um político que hoje governa o estado de Minas Gerais, né? Eu acho que os investimentos em Minas, como em qualquer outra parte do Brasil, não sairão prejudicados. Eu sou de São Paulo, Berta. São Paulo foi governado pelo PSDB durante os 8 anos que o Lula teve na presidência e os 6 anos que a Dilma teve na presidência. E não deixou de vir investimentos públicos federais para São Paulo, né? Então, existe aí um compromisso com o povo brasileiro que vai além das fronteiras partidárias de quem governa cada estado. Ainda sobre Minas Gerais, inevitável perguntar, porque durante o segundo turno o senhor protagonizou um debate muito acalorado com também deputado eleito Nicolas Ferreira, na CNN. E vão ser colegas de Câmara, né? Então, pergunto ao senhor, passado aí quase um mês daquele encontro, como que o senhor avalia aquele debate que os senhores travaram e como que o senhor projeta a relação com o Nicolas lá no parlamento? Olha, Guilherme, eu te confesso que eu fiquei surpreso, porque eu não conhecia o Nicolas. E aí me falaram para um debate, me convidaram para um debate, eu fui. Eu tinha visto, foi muito bem votado, teve 1.400.000 votos aí em Minas, um fenômeno eleitoral, mas como o rapaz é desqualificado? Eu fiquei impressionado no dia do debate com a falta de preparo, de qualidade política. Era sabe, aquela maquininha de lacração de YouTube? Ficava só soltando piadinha, lacração, para depois fazer corte na rede social. Eu fiquei impressionado. Eu achei que, pela votação que teve, era alguém com maior preparo político, com melhor qualidade. Não. Parece que só foi uma onda mesmo. São ondas como essas que acontecem na política. Agora, lá no parlamento, você vai conviver com todo mundo. Agora, isso não significa que eu tenha que ter uma relação política com
com ele, nem com a bancada bolsonarista, nada em relação a ele em particular, mas a bancada bolsonarista, estou falando desses, sabe, do bolsonarismo mais maluquinho mesmo, dessa turma que acha que a Terra é plana, que é contra a vacina, desse pessoal que defende tortura, ditadura militar e tudo mais. Não tem muito o que falar com essa gente, né? Sim, você só não pode deixar que eles pautem o debate na Câmara Federal. Isso nós não vamos permitir que faça. Mas o que você vai falar? Eu não me imagino tomando um café. Que assunto que eu teria com um povo desse? Porque o pessoal parece que vive em outro mundo. Mas, enfim, vamos ter que conviver, é parte da democracia. Boulos, nessa nova realidade pós-capitalista, a extrema-direita se apropriou muito dessa ideia da ruptura, esse discurso antissistêmico, né? E a esquerda, diferentemente da sua perspectiva histórica, ela está cada vez mais apoiando e sustentadora do sistema e das instituições democráticas, não é? Em sua avaliação, como que a esquerda pode sair dessa postura mais defensiva para enfrentar esse mal-estar social, esse desconforto com a realidade econômica, com a falta de oportunidade das populações pobres? Aliás, mal-estar este que é muito bem explorado pela extrema-direita de uma forma bastante estratégica. Como que a esquerda vai sair da defensiva para enfrentar essas questões? Olha, Berta, eu acho que essa questão ela se deu, sobretudo, em 2018, não em 2022. Em 2018, a direita conseguiu puxar para si, essa extrema-direita bolsonarista, ali a roupagem, a fantasia de antissistema. Dizer que eles eram contra o sistema, iam mudar tudo que está aí, iam acabar com a mamata, que o sistema era a junção de todos contra o Bolsonaro, que era alguém que vinha de fora da política. Quer dizer, conseguiram ocultar de uma maneira admirável que ele estava 27 anos no Congresso fazendo rachadinha, pegando auxílio moradia, tendo casa e tudo que não presta. Mas, enfim, naquele momento a narrativa funcionou. Até porque o clima do Brasil estava muito marcado pela antipolítica. Mais até do que pela anti-esquerda, pela antipolítica. Era aquele clima da Operação Lava Jato, todo político é ladrão, ninguém presta, e não sei o que e tal. O que aconteceu já em 2022 foi outra coisa, até porque esse discurso que o Bolsonaro se utilizou para eleger em 2018, ele não tinha uma pé nem cabeça, porque o cara que dizia que era contra o sistema foi o presidente que mais se acomodou no colo do Centrão. O cara que dizia que era contra o sistema, que era contra a corrupção, que ia acabar com a mamata, né, está lá envolvido em todo tipo de esquema de compra de 51 imóveis em dinheiro vivo, de esquemas de tentativa de desvio de dinheiro de vacina, esquema de barra de ouro no Ministério da Educação para fazer propina. Então, esse discurso do antissistema da extrema-direita, ele meio que caiu por terra. Eu acho que o papel da esquerda de defender a democracia, as liberdades democráticas e as instituições democráticas foi corretíssimo e segue sendo. Porque não significa apenas um discurso antissistêmico que o bolsonarismo utilizou. Eles utilizaram uma prática golpista, que aí tem que ser chamada pelo nome. Bolsonaro defendia AI-5, dia sim, outro também, defendia intervenção militar. Nós temos ainda meia dúzia deles ainda defendendo até o momento agora que nós estamos falando, intervenção dos militares contra o resultado eleitoral. Então, ser contrário a isso não é ser sistêmico, é ser democrático. E eu acho que a esquerda se colocou de forma muito correta numa frente democrática. Agora, você mencionou muito bem numa pergunta anterior, quando falou da frente ampla. Nós nos unimos todos nas eleições pela democracia. Isso não significa que a esquerda tem agora que abrir mão do seu programa de país, porque o Lula foi eleito, as instituições democráticas devem ser preservadas e equilibradas, mas o povo está com fome, né? Mas o Brasil está na lona, está devastado. Então, vai ser preciso uma agenda ousada de ampliação de direitos sociais, de retomada de investimento público, de políticas de combate à fome, de moradia popular, de geração de emprego,
políticas de assistência social, que vão precisar ser tomadas nesses próximos 4 anos, e a esquerda vai ter o papel de protagonizá-las. Guilherme, você quer encerrar? Vou encerrar com uma pergunta, Guilherme, que já que o senhor falou um pouco sobre essa frente ampla, sobre o momento nacional da esquerda, queria mais uma vez trazer para Minas, porque aqui a maioria das forças progressistas se uniu em torno do Alexandre Calil, o PSOL e a Rede, ainda que apenas formalmente a Rede, tiveram a candidatura da Lorene. Essa frente em torno do Calil não conseguiu alcançar o segundo turno, o próprio Nicolas teve uma votação muito superior aos dos principais deputados de esquerda que se elegeram. Queria uma avaliação do senhor do momento da esquerda em Minas Gerais, o que é possível fazer para que surjam, né, nesses 4 anos que vêm, a partir de janeiro, para que surjam lideranças capazes de, nas urnas, serem competitivos contra o eventual candidato do Zema e um eventual candidato do Bolsonaro, se é que essas forças não vão estar juntas. Olha, nós temos que não só ver o copo meio vazio, nós temos que ver o copo meio cheio, Guilherme. E a bancada de esquerda aumentou em Minas Gerais. Se você somar os partidos do campo progressista, aumentaram a sua bancada federal, elegeram nomes importantíssimos, citaria aqui a Célia Chacriabá, minha companheira de partido, grande liderança indígena, mulher indígena eleita deputada federal por Minas. Em um outro partido político, citaria a Dandara de Uberlândia, mulher negra, eleita deputada federal pelo PT de Minas. No âmbito estadual, nós elegemos a Bela Gonçalves, uma militante do movimento social, hoje vereadora de Belo Horizonte, foi eleita deputada estadual para atuar a partir do ano que vem na Assembleia de Minas, uma liderança minha amiga, do meu grupo político também aí. Ou seja, eu acho que a esquerda teve vitórias, projetou quadros e lideranças importantes, o que, enfim, vai impactar inevitavelmente nas próximas eleições municipais, enfim, eu acho que está havendo um processo de renovação na esquerda, não só em Minas. Se você olhar as bancadas eleitas, eu fui o deputado federal mais votado da história da esquerda brasileira, com mais de 1 milhão de votos aqui por São Paulo. Alguém que vem de uma trajetória de atuação no movimento sem teto, que é criminalizado, que é atacado, que tem toda uma caricatura, vai invasor e não sei o quê. Nós tivemos mais de 1 milhão de votos em São Paulo, que é apresentado como um estado mais conservador. Nós elegemos, além da Célia, a Sônia Guajajara, nós elegemos a Érica Hilton, uma mulher negra e trans, aí teve a Duda Salabert, uma mulher trans também eleita deputada federal. Nós elegemos o Henrique Vieira, um pastor de esquerda, eleito deputado pelo estado do Rio de Janeiro. A Thalia Petroni, uma mulher negra, foi uma das deputadas mais votadas do Rio. Ou seja, a esquerda também teve vitórias importantes nesse processo eleitoral, vai chegar com uma bancada diversa e renovada para enfrentar os desafios no Congresso Nacional. Agora a última. 2024, o senhor é candidato a prefeito em São Paulo? Veja, ainda faltam 2 anos para 2024, mas sim, eu tenho a disposição de ser candidato a prefeito, nunca escondi isso. Fui candidato em 2020, mesmo tendo 5 candidaturas do campo progressista, eu enfrentei outras 4 no mesmo campo, mesmo tendo 17 segundos na TV, sem padrinho político, chegamos ao segundo turno e quase ganhamos a eleição na maior cidade da América Latina. Fizemos um acordo, um compromisso que foi feito do PT de nos apoiar em 2024, um compromisso público, publicizado, inclusive, pelo próprio presidente Lula. Então, pretendo, sim, ser candidato a prefeito em 2024, mas, antes disso, cumprir minha missão no Congresso em 23. Muito obrigada, deputado eleito. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer a conversa. Obrigado, Berta. Obrigado, Guilherme. Prazer falar com vocês. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.